Olá, tudo bem com você? Você assistiu a primeira aula que nós demos uma dica de quilt livre sobre como treinar para a mente ficar treinada e você começar a quiltar? Se você não assistiu, tá aqui no nosso canal. Para essa, olha o link aqui em cima, clica aqui e assiste ela primeiro. Treina. Depois você vem para essa, ok? Antes de eu continuar falando sobre isso, bem-vinda no canal, bem-vindo. Este é um espaço do Cantinho da Araci e essa é uma série que eu estou gravando para falar com vocês sobre quilt livre. Quilt livre é questão de treino e treino para a mente ficar com aquele movimento que a gente deseja fazer guardado. O movimento precisa estar na nossa mente, para então a gente fazer o quilt com tranquilidade, ser uma coisa gostosa, uma coisa leve, dar um resultado bonito. Quilt livre é movimento, então ele vai variar de um dia para o outro, porque nós variamos. Tem dia que estamos mais relaxados, tem dia que estamos mais com a vida corrida, numa dinâmica. Tem dia que estamos preocupadas com alguma coisa, tem dia que estamos descontraídos, e daí o movimento muda, a nossa letra muda de um dia para o outro. E também o movimento muda de pessoa para pessoa. Então, o seu exercício da primeira aula de quilt livre pode ter ficado bem diferente do meu, certo? Mas você fez, e assim como a caligrafia muda, se eu for escrever o meu nome, eu vou escrever de um jeito. E se eu falar para você, escreve Araci, você vai escrever de outro jeito, a sua caligrafia é outra. O movimento do quilt livre também varia. Bem, nós fizemos e propusemos esse exercício na primeira aula. Lembram dessa folha? Você fez. Agora, já, nós vamos fazer no tecido, que é o propósito, certo? Mas antes disso, eu vou te propor um novo exercício. E você vai falar, mas é o mesmo, mas o primeiro eu fiz nesse sentido, no sentido horizontal. E agora você vai fazer no sentido vertical, porque é nesse sentido vertical que é mais fácil depois ir para a máquina e fazer o movimento. Olha aqui a minha máquina. Se eu ponho o meu tecido aqui, eu vou fazer o quilt livre levando o meu tecido para lá, ó, fica mais fácil, porque eu não fico brigando aqui com o braço da minha máquina. Claro que vão existir momentos em que a gente vai fazer o quilt mais para frente, vamos quiltar em vários sentidos. Mas para começar, melhor você ter um elemento facilitador. E um elemento facilitador é quiltar nesse sentido. Então você vai pôr o seu tecido e levar para lá. E por isso, o seu movimento não será aqui. O seu movimento será aqui, ó. Porque ele vai nesse sentido. Por isso, a proposta de você treinar mais um pouquinho e fazer essa folha com este movimento. E aqui eu fiz o E emendado, fiz de lá para cá, todos eles. Eu fiz a letra E nos dois sentidos, virado para um lado e virado para o outro, que é o que nós vamos fazer no nosso tecido. O anterior estava neste sentido. Então, ó, vou segurar as duas folhas juntas aqui para você perceber a diferença, ok? Então, fizemos o primeiro treino nesse sentido e agora a proposta é fazer nesse sentido, a mesma letra. Você vai falar, puxa, mas eu já queria fazer outra coisa diferente. Vamos treinar bem esse, para nossa mente assimilar bem? Não adianta ir para o tecido e já querer fazer um outro movimento e outra coisa que a nossa mente ainda não gravou. Então, faz só uma folha do movimento no outro sentido, se você já treinou, tá bom?
E depois vamos passar para o tecido. No tecido, você vai ver essa peça que eu quiltei. Você está vendo o quilt aqui? Essa é a parte do forro da minha peça. E eu tô mostrando aqui porque tá bem visível para você, ó. Eu quiltei num sentido, numa direção e na outra, olha como está a minha peça. Tá bom? Essa é uma manta de bebê, a manta da Maiara, e a aula integral dela está lá no curso Patchwork e suas técnicas com Araci Silveira. Você pode vir para o curso, tem o link aqui na descrição do vídeo. Aliás, tem o link aqui na descrição do vídeo também do nosso grupo no Facebook, lá você fica sabendo tudo em primeira mão. Mas agora você vai ver eu fazendo esse quilt, um pouco dele, no tecido, nessa peça, tá ok? Então você vai assistir um pouco, um pedacinho da aula dessa peça, um pedacinho em que eu fiz o quilt, em que eu expliquei algumas coisas e fiz um pouco do quilt. Então eu espero que você goste e que você faça. E depois você me conta, tá ok? Na próxima aula de quilt livre nós vamos treinar um outro movimento, combinado? Mais duas questões antes de você me ver quiltando essa peça. Primeiro, se você ainda não fez o treino no papel, não vá direto para o tecido. Faz primeiro no papel. Você vai se sair melhor, tá bom? Treina bastante. Pega um caderno velho aí e vai treinando, porque isso ajuda a melhorar muito. Segundo, você vai começar a treinar o quilt livre numa peça simples, tá ok? Então escolha uma peça, ou se você não tiver uma peça, monta um sanduíche aí. Topo, manta, né, a estrutura e forro para você poder quiltar, tá? Mas o melhor é quiltar já numa peça, porque a gente leva mais a sério quando a peça é de verdade e a gente então coloca mais amor ainda, mais dedicação e fica mais bonito. Vou te mostrar essa peça no direito também, ó. Como ficou o acolchoado. Lá no curso Patchwork e suas técnicas, você vai aprender também essa técnica do Bargello. Então, você pode vir para o curso. Quer mais informações? Fala aí para mim nos comentários que eu te conto. Ah, falando em comentários, você já se inscreveu no canal do Cantinho da Araci aqui no YouTube? Ainda não? Se inscreve! Clica no sininho para você receber as novidades. Sabe por que isso? Porque você se inscrevendo e clicando no sininho, você vai saber de tudo que chega. E também porque se você se inscreve, clica no sininho e se você ainda curtiu o vídeo, deixar um comentário e compartilhar, o YouTube vai entender que essa aula é interessante e vai compartilhar com muitas outras pessoas. Então, faz isso por mim, tá bom? Ajuda aí, clica. Se inscreve, dá um joinha, deixa um comentário e querendo saber do curso, fala aí para mim nos comentários que eu te explico. Vem pro grupo Costurices no Cantinho da Araci e ó, segue aí a aula do quilt, um pedacinho da aula lá do curso. Até a aula 3 do Quilt Livre. Bom quilt para você. Beijo, Deus te abençoe. Como eu tenho dito, eu não sou especialista em quilt livre. Eu preciso treinar muito. Existem mecanismos, existem alguns acessórios que ajudam. Mas a gente precisa começar. Se a gente for esperar, preciso ter o acessório, preciso ter o calcador de quilt livre, já tenho, tá? Eu vou começar e eu queria te desafiar a começar. Comece numa peça. Algumas amigas que estão aqui no curso são excelentes, têm experiência e quiltam muito bem. Quero dar parabéns a todas elas.
Mas como o nosso curso tem pessoas que estão começando, pessoas que não quiltam, nunca fizeram um quilt livre, pessoas que não têm o domínio como eu não tenho, então eu já aprendi, eu já fiz curso, eu já quiltei peças, mas eu não tenho feito isso há muito tempo, então agora eu tô me propondo a começar e caminhar junto com vocês. Vamos fazer o quilt? Nós vamos fazer o quilt desse Bargello, que eu alinhavei todo ele aqui. Eu vou quiltar ele nesse sentido, tá? Então, eu vou começar pelo meio do trabalho, né? Eu venho daqui pra cá e depois daqui pra cá vou quiltar no sentido, algumas linhas aqui, tá? No E, esse E em duas posições que eu fiz. O mesmo movimento que eu fiz. Pode ser que para você seja mais fácil quiltar tendo uma linha para te guiar. Não é para você seguir, é para guiar. Não significa que você vai quiltar em cima da linha. Aquela linha é só para delimitar, mostrar para você um movimento. Então, por exemplo, eu posso, com uma caneta que apaga, desenhar linha aqui, ó. Então, eu desenho, vou desenhar na peça toda e posso seguir a linha. Você vai experimentar o seu jeito, tá? O importante é você ter na mente o que você vai fazer. Então, eu vou continuar aqui desenhando essa linha. Estou usando caneta que apaga com o ferro. Ó como é bom você ter a peça alinhavada, porque nada sai do lugar, ó. Então, fiz a linha de cima a baixo, tá? E vou quiltar, e essa linha eu não vou me preocupar para fazer a costura, o quilt em cima dela. O meu quilt é livre. Essa linha é apenas um guia para eu fazer o meu movimento, para eu ter mais ou menos ideia da altura, da distância, então fiz a linha. E eu vou pegar a minha linha de cima, essa aqui, ó, vou abaixar a minha agulha, ela laçou a minha linha de baixo, eu vou pegar a linha de baixo, ó, e puxar aqui. Para eu começar o quilt livre, eu preciso estar com os meus dois fios aqui em cima, o de cima e o de baixo. E agora, eu vou abaixar o meu pezinho. Não importa aqui a distância do ponto, se a sua máquina tiver o ponto zero, você pode pôr no zero, tá? Então, pus no zero a minha máquina. Vou segurar aqui os dois fios, não vou movimentar ainda. Eu vou fazer uns 3 pontinhos no mesmo lugar para arrematar o fio. Então, vamos lá. Tô com ponto reto, tá ok? Fiz mais do que 3. Vou pôr essa linha para lá. Vou abaixar de novo. E agora, com calma, o importante é eu tentar movimentar a minha mão e apertar o meu pedal na mesma velocidade, ok? Então, vamos lá. Uma das coisas que me desesperava quando eu comecei o quilt livre, eu achava que eu não podia parar, né? Que não dava para eu dar essa pausa. E dá para você dar pausa. Faz um pedaço, para, tira o pé, para de movimentar. Se posiciona como você acha que precisa e continua.
Depois eu vou mostrar pra vocês como o meu quilt não tá no desenho, tá? Então, nesse caso aqui, o desenho não tá fazendo diferença pra mim. Vamos lá. Terminei essa primeira coluna que eu fiz. Você consegue ver aqui a minha linha do quilt livre e consegue ver aqui, ó, onde tá o rosa, como está o meu desenho, ó. O meu desenho, ele vinha mais aqui embaixo, eu não segui o desenho. Eu só fui fazendo o quilt livre, ó. Vamos olhar do outro lado? Olha como está aqui do outro lado. Tá ok? Então, olha, fiz uma coluna de quilt livre na peça inteira e eu vou continuar fazendo colunas de quilt livre aqui. E fui apenas fazendo o movimento que eu tinha treinado no papel. Agora, vou fazer de novo, começar noutra coluna aqui. E eu fiz num intervalo que eu fiz o alinhavo, vou fazer no outro intervalo. E eu vou fazer agora o contrário. E já sei que vai ser menos natural pra mim. Então, pego o comecinho lá, seguro a minha linha de cima, abaixo a minha agulha. Primeiro abaixo o calcador, abaixo a minha agulha e puxo a linha de baixo. Puxei a linha de baixo, trago ela aqui. Seguro as duas juntas e no mesmo lugar abaixo a agulha e faço uns pontinhos. Vou pôr a minha linha lá pra trás e vou começar o meu quilt aqui e fazer no sentido inverso. Aquele eu fiz assim e agora esse eu vou fazer desse jeito, ó. Tá? Então, vamos lá, do mesmo jeito que eu fiz naquele. Seguro e com calma. O quilt livre é uma coisa pra fazer com leveza. Faça o movimento leve, tá? Siga sua mente, o seu coração, faça com alegria, não tensione, tá bom? Precisando para. Vamos lá.